Olá, eu sou Mauri Cruz, sou militante do CAMP e atuo no Instituto IDES, que é o Instituto de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais. E o nosso papo hoje é sobre mobilização de recursos. Nós vamos conversar sobre o acesso dos empreendimentos sociais a recursos. Quando a gente fala em mobilização de recursos, você pensa logo em grana? Pensa logo em dinheiro? Mobilização de recursos, será que não tem um sentido mais amplo? Pois é isso que vamos conversar hoje. A captação de recurso, ela não é só a única coisa da mobilização de recursos. Mobilização de recursos é bem mais amplo que isso. E dentro dela tem o princípio da sustentabilidade. Então, para falarmos sobre mobilização de recursos, nós primeiro vamos entender o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade que os empreendimentos da economia popular e solidária têm para manter o valor social do seu trabalho de forma duradoura. A sustentabilidade não é apenas recurso financeiro. Ela é todo o princípio que o empreendimento tem, toda a sua lógica e a sua funcionalidade. O valor social do empreendimento é a sua contribuição nas necessidades concretas das pessoas. Para que foi criado o empreendimento? Foi apenas para que os membros que participam tenham renda? Ou esse empreendimento tem uma função, tem um papel social a cumprir? É essa relevância que garante ou não a sustentabilidade e a sua relação duradoura do seu empreendimento. Nessa abordagem, a sustentabilidade não é, portanto, só mobilizar recurso. Ela tem uma visão integrada com todo o plano do empreendimento, a forma como é organizada a institucionalidade, o local onde ele está, as relações políticas que ele estabelece com os outros atores, o seu sentido social, a forma como se apresenta, a propaganda, ou seja, a divulgação do empreendimento. A maioria dos empreendimentos sociais, que são duradouros, eles falam muito mais do empreendimento do que do próprio produto. A pessoa que consome aquele produto, ela consome porque sabe que está apoiando uma ideia, ela está apoiando um projeto, ela está apoiando uma proposta, muito mais do que apenas consumindo o produto. Então, essa visão integrada de sustentabilidade é essencial quando se fala em mobilização de recursos. Isso vale dizer que os nossos empreendimentos, quando eles produzem algum produto solidário, eles não estão produzindo só a camiseta, eles não estão produzindo só o alimento orgânico, eles não estão produzindo só ou entregando só um serviço. Eles estão entregando um conceito, eles estão entregando uma ideia de sociedade. E é este conceito e esta ideia que tem o potencial de garantir a sustentabilidade e de fazer a mobilização de recursos. Esta é a chave do nosso processo de mobilização de recursos. Mas apenas fazer esse discurso, fazer essa ideia, talvez não instrumentalize, não capacite, não dê as condições para que você, no seu dia a dia, consiga ter um plano de mobilização de recursos, uma ideia de sustentabilidade. Para isso, a gente organizou esse modo em 3 linhas chaves. A primeira é a sociopolítica, ou seja, o seu empreendimento, como dito, ele tem um lugar, ele tem uma função, ele tem um papel na sociedade. Esse lugar, essa função, esse papel, ele é materializado como o empreendimento se declara, como ele se diz, o que ele se propõe, ele se materializa como a forma que é organizado o empreendimento, se ele é coletivo, se ele é de uma pessoa, se ele se apresenta como um empreendimento com outras formas de relações, tanto econômicas, quanto sociais, quanto ambientais, como culturais. Essa relação sociopolítica, ela é essencial para que seja bem definido que é um empreendimento de economia solidária. A segunda característica-chave é a técnico-gerencial. Essa visão técnico-gerencial é como se organiza a dinâmica do empreendimento, é como ele é feito o processo produtivo, é como são definidos os papéis, é como se define quem faz o administrativo, quem faz o financeiro, quem faz o processo produtivo, quem faz a venda, a comercialização. A dinâmica de organização do processo de trabalho, ela é fundamental. Porque não pode haver incoerência entre o discurso de um outro empreendimento, de uma outra forma de fazer economia e o dia a dia do trabalho. Não pode haver incoerência, porque isso, as pessoas que vão apoiar aquele empreendimento, que vão consumir os produtos daquele empreendimento, vão sentir que aquele discurso solidário de uma outra forma de economia, ele na prática não é vivenciado, ele é só uma máscara. Então, a dinâmica técnico-gerencial, ela tem que ser coerente com essa visão sociopolítica. E, claro, não poderia faltar a visão financeira, porque o empreendimento, ele, para ser sustentável, ele não é só sustentável só economicamente, só politicamente ou administrativamente. Ele também tem que ser sustentável do ponto de vista financeiro. Então essas 3 dimensões, se elas são levadas a cabo, elas garantem o que a gente chama da sustentabilidade no nosso empreendimento.
E aqui a gente detalha rapidamente o que seria então o sócio político, que são os vínculos com a sociedade, como dissemos, a vida associativa verdadeira, né? Uma vida realmente que tem assembleias, que tem reuniões dos sócios, que são discutidos coletivamente as questões, esse modelo de governança, essa transparência na forma da governança interna, e isso tudo gera credibilidade. Um empreendimento social que ele tem uma boa vida política sustentável, ele tem credibilidade social. As pessoas acreditam que aquilo que é dito é praticado. Na segunda dimensão, os próprios processos e as ferramentas do trabalho, o perfil e a qualificação da equipe técnica, das pessoas que são agregadas ao processo, toda a lógica de planejamento e avaliação, ou seja, o empreendimento não é só chegar lá, produzir e comercializar, ele monta um plano, ele tem uma visão estratégica, ele se insere na comunidade, ele se preocupa com a dimensão ambiental, com a dimensão do seu território, ou seja, ele faz um plano e avalia cotidianamente como esse plano é executado. A própria dinâmica do processo de trabalho, né, um empreendimento solidário, né, para que tenha essa visão sustentável, ele não pode praticar visões hierárquicas do trabalho, ele precisa ter uma visão mais horizontal na dinâmica do trabalho e a próprio processo de elaboração e socialização do conhecimento, né? O processo de produção e socialização do conhecimento é essencial para essa dimensão técnico-gerencial. E a dimensão financeira, por óbvio, é realmente essa coisa de conseguir acessar recursos, não só recursos financeiros, mas, por exemplo, o trabalho de pessoas que se envolve com o apoio, a dinâmica da divulgação. Quando a gente fala que o produto deu certo porque funcionou no boca a boca, este boca a boca dos consumidores, ele tem uma dimensão no processo de trabalho e na mobilização de recursos, né? Então, essa relação financeira ela também é fundamental. E, claro, toda a parte contábil, toda a parte da transparência da gestão financeira, toda a parte de praticar a legislação, né? Não porque é lei, mas porque é uma questão necessária e fundamental. Então, desse ponto de vista, essas são aí as 3 dimensões que a gente trabalha com o tema da sustentabilidade. Mas antes da gente encerrar, vamos falar das falácias da sustentabilidade. Existem muitos processos de formação e capacitação na gestão de empreendimentos que trabalham com essas falácias e que é bom a gente estar vacinado em relação a elas. A primeira falácia é de que a qualificação técnico-gerencial é suficiente, ou seja, se não está dando certo, troca a equipe. Né? Demite aquela pessoa que não está muito parceiro, desliga ela do grupo e vamos contratar um técnico, vamos buscar alguém no mercado, porque é o mercado capitalista que sabe fazer. O ser humano, ele se desenvolve coletivamente. No momento que o processo coletivo ele não funciona bem, trocar a pessoa que está fazendo não necessariamente resolve a questão, porque é o processo produtivo que não está funcionando corretamente, ou seja, aquela cultura organizacional que está desajustada. A substituição de uma pessoa como se fosse o indivíduo que tivesse o saber e não o coletivo que tivesse o saber, vai de encontro à ideia de um processo de empreendimento solidário. Então, é fundamental a gente saber que a falácia da melhoria da gestão, ela não pode estar na pessoa, ela está no processo, ela está no coletivo, ela está na dinâmica, inclusive, de como o grupo resolve os seus problemas e os seus conflitos. A segunda questão é que, falácia, é que o acesso a fontes de recursos é meramente instrumental, ou seja, eu vou lá, aquele grupo, aquele empreendimento, ou até aquela empresa, ou aquele governo se dispõe a apoiar o nosso empreendimento, a gente vai lá pegar o dinheiro. E não se preocupa em estabelecer vínculos, em estabelecer parcerias, em criar uma identidade na relação com aquele apoiador, com aquela apoiadora. A grana, ela passa, o recurso é gasto e ele passa. Agora, os vínculos que se constrói com as parcerias, eles são permanentes, eles são duradouros. Talvez aquele grupo, aquele empreendimento, aquela organização social, aquela entidade internacional que nos apoiou uma vez, ela não tenha recurso para nos apoiar de novo. Mas, se ela foi conquistada pelo nosso projeto, ela provavelmente vai nos apresentar a outros projetos, vai falar bem da nossa experiência para outros projetos, numa reunião, numa festa, numa atividade, e isso poderá gerar um retorno para o nosso empreendimento. Então, buscar apenas relações financeiras, elas não vêm ao encontro da ideia da sustentabilidade. A terceira falácia é pensar que os recursos relevantes são só os financeiros, né? Para o processo produtivo, existem muitos recursos de parcerias, de apoios, mesmo de espaços físicos e tal, que eles não envolvem grana, não envolvem recurso. A gente tem experiência na área social de mobilizar ações muito grandes com poucos recursos. Então, os empreendimentos solidários, eles também têm que partir desta premissa. Tem pessoas que fazem cursos aí no mercado e que para iniciar um empreendimento tem que mobilizar R$100 mil.
Bom, se o empreendimento já precisa de 100 mil reais para mobilizar, em tese ele já nasceu dependente do financeiro. Os empreendimentos solidários, no geral, eles só começam com a força do trabalho das pessoas. E eles dão certo. Então, esse espírito ele não pode perder. Quando o empreendimento começa a dar certo, a gente não tem que olhar a conta bancária, olhar o fluxo financeiro e perder de vista o essencial, que é esse capital social, que é o trabalho que a gente inclusive gerou o empreendimento. E a última a falácia é imaginar que uma organização possa ser sustentável sozinha, né? A ideia da solidariedade, a ideia do empreendimento da economia solidária é justamente o princípio da ação integrada, o princípio da articulação, da retroalimentação, de que não há um princípio de concorrência para que o meu empreendimento dê certo, os outros têm que dar errado. Pelo contrário. Existe uma sinergia positiva em prol da economia solidária, em prol do sucesso dos empreendimentos solidários sociais, inclusive da própria comunidade. Então, é uma falácia a ideia da competitividade, que eu tenho que me capacitar para concorrer. Não, nós temos que ter capacidade de colaborar. É a capacidade de colaboração entre os empreendimentos que vai ser essencial e fundamental para o nosso empreendimento. E aí, só finalizando o nosso tempinho aí, as questões essenciais para que a gente possa, então, manter o nosso empreendimento, mobilizar recursos, ele ser sustentável, inclusive captar recursos financeiros, né? É nós ter, de fato, um processo permanente, né, de vida associativa do nosso empreendimento, né, para que os sócios participem efetivamente da vida do dia a dia, que hajam assembleias, que hajam reuniões coletivas, que hajam dinâmicas, que não seja aquele empreendimento que não conversa, que não faz avaliação sobre o ano, sobre o mês, sobre a semana, que não tem uma vida associativa, ele tem uma dificuldade muito grande de ser um empreendimento sustentável. As próprias pessoas que conhecem vão dizer, é a cooperativa do fulano, é a cooperativa do ciclano. Isso é uma crítica velada ao nosso empreendimento. O empreendimento solidário que dá certo é aquele que as pessoas sequer sabem quem é o dono do empreendimento. As pessoas sabem que é um grupo de pessoas. Sabem que é um grupo de pessoas, inclusive, que ele é rotativo, que as pessoas entram e saem, que o valor está no coletivo e não em uma pessoa. Então, isso é essencial. A segunda questão é justamente o fortalecimento do vínculo do empreendimento com a sua comunidade, né? É essencial, os nossos empreendimentos solidários, eles dão certo quando eles conseguem criar uma interação forte com a sua comunidade. Então, vida associativa interna, vínculo com a comunidade são questões essenciais. A terceira questão é essa democracia da gestão, que não é uma democracia teórica. No modo de processo produtivo, inclusive, nós vamos detalhar melhor essa questão de como é que é feito a democracia interna no dia a dia. Mas é preciso que o que é produzido, como é produzido, seja definido democraticamente no nosso empreendimento. E o final, justamente essa ideia da mobilização, né? Tanto de recurso como a mobilização de apoios e tal, ela seja um processo permanente. A gente não achar que o nosso empreendimento depende de comprar matéria-prima, fazer o processo produtivo e tentar vender numa feira, né? A ideia é que o nosso empreendimento ele é um projeto social, ele desenvolve uma ideia maior de sociedade, ele está trazendo valores de um outro modo de fazer economia e esses valores eles são a essência da economia solidária. Sem eles não tem sentido de fazer economia solidária. Pessoal, esse era o nosso recado essencial aí e qualquer outra informação nós temos aí no site fazersolidario.org.br. Tchau!